Olá, pessoal. Todo mundo aqui. Estamos ao vivo, mais um turno da nossa jornada de análise do comportamento online em tempos de pandemia. Conferindo se está tudo ok, tudo funcionando, nosso streaming, nossos palestrantes já estão aguardando. Então vamos começar, né? Mais uma tarde, mais um turno da nossa JAC, foi um evento, talvez a JAC mais longa da história das JACs, da Jornada de Análise do Comportamento. Mais de um mês de palestras diluídas ao sábado, né? Todos os sábados, com manhã e tarde, com eventos. Um evento inteiramente voltado para o momento que a gente está vivendo, né? Para falar de Covid-19, isolamento social, situação de pandemia, como está o comportamento nessa situação, problemas em casa, no trabalho, nas relações sociais, econômicas, etc. E esse evento deu um panorama do que analistas do comportamento, né, nossos cientistas, profissionais estão tratando, trabalhando e dando um panorama dessa situação, né? Mostrando que a gente tem uma ciência robusta, né? A gente tem muito a contribuir e que tem gente ativamente trabalhando já para entender essa situação, essas coisas que estão acontecendo, muitas coisas ao mesmo tempo, e para entender o nosso comportamento nesse momento e no futuro imediato, próximo também, essas consequências disso tudo, né? Então foi um evento muito recompensador, muito bom ver a nossa área com tanta coisa interessante, tanta gente importante, gente com temas relevantíssimos, falando para a gente um pouco de como a gente pode e deve entender o comportamento nessa situação, né? Então, temos o nosso último turno, mas temos muitas coisas boas ainda, né? Então, a gente vai hoje ter o nosso eixo 7, tivemos 7 eixos, né, de temas, que é sobre elementos explicativos da polarização político-social. Teremos 3 palestras agora à tarde, começando a primeira com a Maria Wang, de quem eu sou muito fã, e que vão versar, a gente vai falar um pouco sobre esse ambiente cultural, né? Essa comunidade verbal que a gente está, como isso tem controlado o nosso comportamento, como que a gente tem lidado com isso, as aflições, dificuldades e os desafios que a gente tem com relação a esse mundo que a gente vive, de informatizado, de mídias, de bombardeios de informações, né? Tudo muito novo, né? A gente está entendendo isso, a psicologia como um todo está voltada para isso e a análise do comportamento também, né? Então, sem mais delongas, vamos começar o que interessa. Vou apresentar a nossa palestrante agora, que é a Maria Wang, que ela é jornalista, com mestrado e doutorado em Psicologia Experimental em Análise do Comportamento pela PUC de São Paulo, e que no mestrado e no doutorado desenvolveu pesquisas na interface entre análise do comportamento e mídia social. No estágio pós-doutoral, realizou um estudo sobre um plano institucional de incentivo à pesquisa, na qual cruzou dados dos beneficiários do plano com dados da produção acadêmica e intelectual dos referidos beneficiários. Ela fez parte da diretoria eleita da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, a nossa BPMC, na gestão de 2015 e 2016, na qual coordenou a comissão de comunicação da instituição. No momento, trabalha como consultor independente em projetos de pesquisa e comunicação de ciência e tecnologia. Essa é a Maria Wang, que vai falar um pouco para a gente do papel da mídia na formação da opinião pública, né? Um tema muito importante, um tema relevante e um tema atual. Então, Maria, estamos aqui. Pode abrir o seu microfone, sua câmera. Olá. Olá, boa tarde a todos. Ótimo, estou te ouvindo, Maria. Falta só a câmera. Vídeo. Opa. Isso. Por que não pode? Você tem que me autorizar, eu acho. Ele está dizendo aqui que você precisa me autorizar novamente. Ótimo. Vamos lá. Eu vou tentar novamente. Cadê? Pronto. Problemas técnicos a gente resolve na hora. Pois é isso mesmo, né? E é assim que a gente vai seguindo, sobretudo num momento como esse, né? Eu gostaria de agradecer... sim, eu vou compartilhar meus slides. Então, só um minutinho, por favor. Sem problema. Só um minuto antes de... Onde é que está meu... Só um minuto, desculpem. Sem problemas. Enquanto isso, né, eu e a nossa equipe vai ficar olhando os comentários no YouTube para as perguntas ao final, né? A gente tiver perguntas, a gente manda ao final. Só um minutinho. Aqui está compartilhando a tela. Tá certo, eu me atrapalhei um pouco aqui. Eu acho que eu estou abrindo a coisa errada, desculpa. Bom, é este. Agora sim, achei o arquivo. Nossa, tem tanta coisa na minha desktop. Prontinho. Sei como é. Então, Maria, agora é com você. Muito obrigado por ter aparecendo aí direitinho, certo? Um privilégio. Eu agradeço a oportunidade.
Eu agradeço a oportunidade a vocês de falar desse tema. Eu gostaria de, como você já falou, eu sou uma pessoa que estou ali na interface entre as duas áreas, então eu temo que algumas das pessoas que estejam assistindo possam ter uma expectativa de que eu fale rigorosamente dentro dos pressupostos da análise do comportamento, e são os pressupostos da análise do comportamento que me orientam para tratar desse tema. No entanto, não posso negar toda a formação que eu tenho também como jornalista, e eu vou meio que tratar um pouco das duas, apresentar um pouco da perspectiva das duas áreas. E aí eu vou correr o risco, que eu acho que a gente tem de correr mesmo, de não ser tão preciso em algum momento com os conceitos da análise do comportamento, porque como é um evento que também vai ficar para o público, eu acho que é importante que a gente possa também falar com o público, né? Eu, como jornalista, me preocupo muito com essa questão, então eu já peço desculpa para meus colegas analistas do comportamento desde já, que eu vou falar de opinião pública de uma perspectiva da comunicação social, mais das ciências sociais, sendo que fazendo uma interpretação conforme os princípios do comportamento verbal, tá bom? Bom, eu gostaria de... Tá aparecendo na minha tela aí, eu preciso puxar aqui o meu mais para cá, só um minuto. Eu gostaria de começar citando uma poetisa que é Muriel Rukeyser, que disse que o universo é feito de histórias, não de átomos. Eu acho que esse trecho da poeta é ilustrativo para o tipo de fenômenos que nós vamos tratar. Sobretudo esse que eu vou falar, mas também para a gente, até para ilustrativo, inclusive, da época em que vivemos. Portanto, é isso. Bom, como eu falei já no início, a perspectiva que orienta o meu olhar para esse fenômeno, o papel da mídia na formação da opinião pública, é do comportamento verbal do Skinner. E o Skinner classifica, ou define, chama todos os fenômenos que tradicionalmente outras áreas chamaram de linguagem, ele chama de comportamento verbal, e ele vai dizer que é comportamento que é operante, ou seja, a manutenção depende dos efeitos desse comportamento, e ele caracteriza comportamento operante no primeiro capítulo, na primeira página do seu livro sobre linguagem, ou comportamento verbal, como ele chama, da seguinte maneira: agimos sobre o mundo, modificamos o mundo ao redor, e as consequências da nossa ação nos modificam. Modifica como? Alterando a probabilidade ou mudando a probabilidade futura, de como vamos agir no futuro, a depender das consequências de nossa ação. Comportamento verbal, o Skinner, como o efeito depende de uma outra pessoa, o Skinner acha que isso é suficiente para que eles façam um estudo à parte do comportamento verbal, porque muito das nossas interações no mundo, muito dos reforçadores que obtemos no mundo depende do comportamento de outras pessoas. Então, ele publicou lá, em 1957, um livro exatamente para tratar de modo separado dessa dimensão do comportamento operante, que é o verbal. Mas a gente tem de ter em vista desde sempre que é o mesmo indivíduo que se comporta. O mesmo indivíduo que obtém seus reforçadores agindo diretamente sobre o mundo ou por meio de outro indivíduo, é a mesma pessoa. Então, por mais que a gente separe, vamos ter isso em vista sempre. Eu destaquei as práticas da comunidade verbal, porque eu acho que isso é importante para a gente entender um pouco. O Skinner, eu acho até que ele não foi muito específico quando ele falou de comunidade verbal, por vezes ele fala comunidade verbal como audiência, enfim. Então, eu gostaria de discutir isso mais à frente, mas, de qualquer jeito, já destacar desde já que é importante para a compreensão do fenômeno que vamos tratar, que estamos discutindo. Uma das dificuldades, o Skinner destaca isso,
do analista do comportamento, estudar comportamento e, sobretudo, verbal, é que comportamento é um evento que começa com a vida do indivíduo e vai até a morte do indivíduo. Então, a gente, todas as vezes que tenta analisar, a gente faz um recorte e o fenômeno continua. A gente recorta e continua. Então, a gente pode estar analisando já alguma coisa diferente do que é o comportamento de um indivíduo ou de um grupo. Então, essa faz parte, é para a gente não simplificar. Para a gente não simplificar. E o outro jeito de a gente não simplificar é saber que o comportamento é mantido por múltiplas causas. Bom, opinião pública, de um modo geral, o que se chama opinião pública? Normalmente é o comportamento de um grupo, é o comportamento dominante do grupo, dentro de um grupo tem um grupo dominante, digamos assim, que tem a opinião que pode controlar a opinião dos outros. Quando a gente fala de opinião do grupo, opinião pública, nós estamos falando de comportamento verbal. Tipicamente, comportamento verbal, muito frequentemente, sob controle de outros comportamentos verbal ou do produto do comportamento verbal de outra pessoa. Quando nós temos um dado concreto e nós interagimos com a audiência, com o ouvinte, com a audiência, tipicamente a gente não fala opinião, tá? Ou pelo menos não deveria falar, né? Se você tem um dado que a opinião pode ter base no dado, mas ela pode não ter base no dado também. E mesmo quando é base no dado, é uma base bem fraca, é um comportamento fraco a ponto de você colocar como opinião, porque se você colocar como um tato, digamos assim, um dos operantes verbais descrito por Skinner, você pode ser punido por a sua audiência, porque você está falando de uma opinião e não um tato. O alcance da opinião depende, da opinião pública, depende de um meio de comunicação, mas também a opinião pública, como veremos mais agora já, ela é formada pela mídia. Por que ela é formada pela mídia? Bom, antes de chegar lá, eu gostaria de dizer o seguinte: mídia é um termo também muito genérico e descreve muitas coisas. Descreve desde o instrumento de comunicação às práticas de comunicação de um grupo. Então, quando a gente fala de mídia, normalmente e fala de mídia tradicional, normalmente se trata de grandes grupos de comunicação que têm muito poder na definição da prática cultural dominante dos grupos. Mas, quando a tecnologia evoluiu de tal forma que quando a gente fala de comunicação social, a gente terá de incluir os meios de comunicação que são os novos, digamos, digitais, que são aplicativos, a plataforma de mídia social e de rede social. Muito frequentemente, a gente tende o meio de comunicação está associado com um instrumento, certo? Então, a probabilidade dele de controlar o comportamento também depende da probabilidade dos limites do instrumento que é adotado. E por que a mídia é importante na formação da opinião pública? Porque a mídia ela é central nas sociedades contemporâneas, ela é central nas democracias contemporâneas. Um autor que não é analista do comportamento, mas que eu acho que dá para que analista do comportamento, que o que ele afirma é muito parecido com o analista do comportamento, é o Douglas Kellner, e ele diz que nós vivemos, olha, ele está falando isso antes do surgimento das plataformas de mídia digital, tá? De social, pelo menos. Ele diz e ali ele já dizia que nós vivemos numa cultura da mídia. É uma cultura que estabelece o senso de classe, de etnia, de nacionalidade, sexualidade, a visão de mundo, e assim como os valores, como bom, mal, positivo, negativo, moral ou imoral. Pois bem, isso antes até da expansão das mídias sociais ao ponto em que nós estamos agora, por exemplo. O McLuhan é um teórico bastante controvertido da comunicação e que estudou o impacto da comunicação sobre a opinião pública, sobre o corpo social, e ele dizia
E ele era bastante controvertido porque ele dizia que o meio de comunicação predominante de uma época determina o modo como nós vemos o mundo, e mais que isso, ele dizia que o meio ele atinge o público de forma tão avassaladora que ele é mais importante do que a mensagem, ou desculpa, do que o conteúdo. Então, isso ficou famoso na frase dele, que o meio é a mensagem, que, por sinal, tem um livro com esse mesmo título. E numa perspectiva da análise do comportamento, um autor que publicou um artigo em 1981, Carnap, ele fala a mesma coisa, só que de um modo analítico comportamental. Ele diz que a mídia, que a gente muito frequentemente só olha para o efeito do conteúdo, né, e a gente tem de olhar para o efeito da interação do consumidor com a mídia, com o meio. Porque quando alguém faz uma maratona na Netflix, por exemplo, essa pessoa está se divertindo, ou seja, o conteúdo afeta essa pessoa de uma dada maneira, mas ela também pode estar se esquivando de muitas tarefas importantes. E dizia já o Carnap, nessa época, que para entender do comportamento da mídia, é importante não apenas saber desses efeitos todos, mas a relação que a mídia tem com relação às outras agências de controle. Ele fala especificamente de economia, ele diz que a mídia é o que é porque tem audiência, e porque tem audiência tem poder econômico, tem poder de vender produto. A mídia é mantida, controla o comportamento, principalmente pelo reforçador positivo, portanto, é mais difícil emergir uma resposta de contra-controle. O que mais do Carnap? Eu acho que era isso, basicamente, que eu queria falar dele. Bom, nós estamos falando de mídia, mas, novamente, o mídia é um instrumento e é uma prática de comunicação, mas são várias práticas, na verdade. Dentro do conjunto de prática que a gente chama de comunicação social, tem a comunicação que é jornalística, mas tem também a publicitária. E por que é importante fazer essa distinção? Porque muito frequentemente, sobretudo, alguém que não é da área mistura tudo e é bom a gente fazer essa distinção. Quando nós estamos falando de opinião pública, a propaganda controla a opinião pública? É claro que sim. Mas o jornalismo tem papel fundamental nisso, porque ele se estabeleceu historicamente como uma atividade que é baseada em observação e na verificação de fato. E assim como na criação de narrativas sobre os fatos, aqui o jornalista teve acesso. Portanto, é importante a gente ter isso em vista. É claro que qualquer profissão pode ter um desvio de finalidade, né? E o jornalista não está isento, também pode se desviar, mas, enfim, é importante caracterizar dessa forma, para saber que tanto é assim que, muito frequentemente, alguns conteúdos que são propagandísticos usam o estilo jornalístico exatamente para ter mais aprovação popular, porque, teoricamente, não é uma propaganda. Bom, o jornalismo, então, como eu falei, o jornalismo nasce com a democracia, essa não é uma questão também unânime, digamos assim, entre os historiadores, mas se a gente for olhar para a origem, está mais ou menos na origem da organização da sociedade burguesa europeia, que começa a que quer também ser ouvida pelos governantes. Então, o jornalismo, então, se estabelece como atividade que tenta ser a voz da opinião pública que vai pressionar o governo para ser ouvido e tal. Bom, então, o jornalismo e democracia são indissociáveis, embora tenha problema, enfim, mas é isso. Em qualquer sociedade democrática, supostamente tem um jornalismo independente com muitas aspas, mas enfim, e que tem a função de informar o público para que, informado sobre as questões de Estado, o público possa reagir de modo adequado às mudanças sociais e tal. Bom,
Tem uma teoria que é bastante, eu acho que é bastante disseminada na comunicação, que chama agendamento da mídia. Por que eu vou falar disso? Porque nós estamos falando de opinião pública e, muito frequentemente, a gente, quando fala de opinião, gosta muito de falar opinião pessoal e tal, e, na verdade, a nossa opinião, tirando algumas exceções que eu vou falar depois, ela vem dos outros, né? Os pesquisadores do chamado agendamento da mídia, que tipo de pesquisa eles fazem? Eles tipicamente perguntam para a população, faz pesquisa de opinião para saber quais são os temas sociais mais relevantes do momento. E aí ele compara esse dado dessa pesquisa com a pauta da imprensa, com a pauta da mídia que foi ao ar, enfim. E, muito frequentemente, aqueles assuntos que são mais enfatizados na mídia, que mais aparecem na mídia, aparecem também na opinião pública como os mais relevantes. Agenda pública, agenda da mídia, enfim, a mídia tem muito poder em determinar a agenda pública. E uma síntese disso está dito por o Leonardo Pitts, que é citado por o Mac Combs, que é um dos pesquisadores da agenda, que ele diz: no mundo onde a mídia define a agenda do público e produz o diálogo, aquelas coisas que a mídia ignora podem muito bem não existir. E um dado interessante dessa pesquisa é o seguinte: muito frequentemente nós tendemos a pensar que a mídia tem poder de definir a agenda, porque, sobretudo no Brasil, porque, imagina, o Brasil é um país com nível de escolaridade baixo, e essa poderia ser uma das variáveis. E o que mostra a pesquisa é que não é bem assim. Que quanto mais quanto mais formação a pessoa tem, digamos, ela tende a se interessar por informações disseminadas pela mídia. E aí ela é até mais controlada pela mídia do que, digamos assim, alguém que acha que a informação usa a mídia mais como um entretenimento. Isso é para a gente não achar que acontece certas coisas no mundo, porque aqui no Brasil, porque o Brasil é um país de gente que não teve acesso à informação e que tal e tal. E a gente, muito frequentemente, reproduz coisas da mídia como se fosse a gente que é a opinião nossa. Então, bom, com a mídia social, as coisas mudam um pouco, porque quando a gente fala da mídia tradicional, a opinião era exclusiva das fontes da mídia tradicional, dos profissionais da mídia tradicional e das fontes. Quando a gente fala de mídia social, de fato o mundo... Eu acho que eu estou com o slide errado, mas enfim, deixa para lá. O mundo está na ponta dos dedos de cada um de nós. Eu estou falando de mídia social, mas eu gostaria só para esclarecer para a nossa audiência que toda mídia é social, tá? Então, não tem um consenso também entre os pesquisadores, se chama de mídia social, de mídia digital, rede social. Por quê? Porque a mídia existe exatamente como uma mediadora do comportamento ou do produto do comportamento do público. Portanto, só existe onde tem social, né? Não faria sentido se não fosse assim. De qualquer jeito, eu vou continuar falando dessa forma, porque é o jeito que todo mundo entende, mas a gente saber que, assim, na mídia tradicional, quando a gente fala de mídia, a gente está falando do meio. Quando a gente fala de rede social, tipicamente nós estamos falando de um grupo que usa a mídia social para trocar experiência, enfim, para se apropria daquele espaço de interação. E qual é a diferença central? É que na mídia social, o conteúdo é produzido pelo próprio consumidor. Você não imagina um programa jornalístico de TV, imagina que se ele colocasse lá a plataforma no ar e fala: olha, agora você define o que você quer de manchete para hoje, o que é de matéria relevante para hoje. Não, na mídia tradicional, por mais que tenha muito mais interação hoje do que no passado, o conteúdo continua sendo, a definição da agenda continua sendo do grupo lá de profissionais da mídia. Na mídia social, alguém oferece a plataforma e o consumidor produz o conteúdo. Uma das principais diferenças da mídia social
porque ela é fácil de usar, ela está o tempo todo com a gente, ela é grátis, esse grátis é bem entre parênteses mesmo, porque não é grátis, a gente vai saber que não é bem. O alcance é praticamente ilimitado, o alcance de algum do produto do comportamento verbal, né? O reforço é imediato, e quando a gente fala de reforço imediato, a gente pensa que quando a gente interage numa mídia social, o nosso comportamento verbal tipicamente fica registrado ali, isso já pode funcionar como um reforçador, e tem mais, imediatamente um ouvinte, né, pode consequenciar o nosso comportamento, com like, com compartilhamento e outras formas. A mídia social, ela recupera algo que é típico do comportamento verbal, que é a conversação falante-ouvinte, que é ao contrário da mídia tradicional, que tipicamente nós reagimos, quem não faz parte da mídia, como um ouvinte, né? Como audiência ou como ouvinte. E uma coisa interessante é que assim, a gente faz essa distinção, mas a mídia social, ou as mídias ao longo do tempo, elas são convergentes. Então, a mídia social, ela contém todas as mídias. Então, é isso. Bom, isso eu já falei, né? A mídia, os meios tradicionais, o ouvinte, a função de falante-ouvinte, falante entre aspas, e ouvinte também é bem definida. Na social, a gente pode participar simultaneamente. E eu vou citar aqui umas datas de fundação de algumas empresas, que são ou plataforma de rede social ou de mídia, só para a gente ter uma noção da rapidez de crescimento desse novo meio de interação social. O Google, por exemplo, fundado em 98. E eu vou pular já para o YouTube, porque vocês têm a tela e podem ver os outros. O YouTube em 2005. O Instagram acabou de fazer 10 anos. E veja que, se a gente for comparar, por exemplo, o meio mais predominante no Brasil, que é a Globo, foi fundado em 65. Então, só para a gente ter uma ideia de como uma tecnologia, uma evolução tecnológica pode acelerar muito as coisas. E, novamente, só para a gente ter uma ideia da dimensão do que é esse mundo digital, né? Eu trago aqui alguns dados e eu gostaria de chamar a atenção principalmente para essa terceira coluna aqui, que é de pessoas que são usuários ativos da mídia social. Olha, 3 bilhões e quase 4 bilhões de pessoas no mundo, que tem, sei lá, 7 bilhões e meio de pessoas, por aí, né? Então é para a gente ver o que significa esse fenômeno na nossa cultura. Um analista do comportamento, que é Spreadley, no artigo de 1982, ele descreve, ele estava interessado em ver como seria falantes e ouvintes com diferentes níveis de repertório verbal interagindo verbalmente. Então, ele separou duplas em dois tipos, né? Um que foi feito um teste e ele classificou o repertório verbal da dupla, do indivíduo como pobre, e outro conjunto teve o repertório classificado como rico. E aí, então, eles colocaram essas pessoas para interagir em dupla com comportamento classificado como pobre com rico, e rico com rico, pobre com pobre, tá? E o principal dado dele é quando coloca uma pessoa cujo repertório é classificado como pobre, com uma com repertório classificado como rico, o índice de interação, a taxa de interação verbal é baixa. Agora, quando coloca duas pessoas cujo repertório é classificado como pobre, juntos, tem muita interação verbal. Eu tendo a interpretar esse dado de uma outra forma, e aí eu poderia dizer que isso é opinião, tá certo? Porque eu, de fato, não tenho dado para mostrar. Mas eu diria que não é uma questão só de repertório verbal, tá? Só se o repertório verbal é rico ou pobre. Mas é uma questão de diferentes comunidades verbais também, da dificuldade de diferentes comunidades verbais falarem uma com as outras.
E aí eu gostaria de citar, por exemplo, a comunidade científica, que tem tanta dificuldade de falar com a comunidade de leigos, que pode até ser leigo com uma boa formação cultural, ou seja, não tem que o repertório verbal é rico, mas só porque a comunidade, um cientista, é tão reforçado por falar entre os pares que só poucos deles conseguem ser, ao mesmo tempo, bons comunicadores com o público. Enfim, isso é, como eu falei, uma interpretação, uma extrapolação que eu faço do dado dele, então fique bem à vontade para criticar e ver de outro jeito e tal. Bom, e de qualquer jeito, o que a mídia social fez, foi exatamente permitir que cada comunidade fique com aqueles que são mais semelhantes, né? Quando a gente fala de agendamento na mídia social, o agendamento é feito basicamente por os profissionais de comunicação, que definem a pauta, e mais que isso, eles definem o enquadramento. Tem uma coisa que, tipo assim, o jornalismo está comprometido com questões contraditórias, mas quase frequentemente aparece como uma mera formalidade ali, tipo, ouvi o outro lado, e o outro lado não quis se manifestar, e aparece, olha, ninguém não quis se manifestar e tal, enfim. E essa ilustração é para dizer que o porteiro da informação define que informação é relevante e como essa informação é enquadrada. E aí você poderia dizer que na mídia social, como todos nós podemos participar, nós somos os produtores do conteúdo, então na mídia social não temos este problema. A gente poderia pensar assim. E na mídia social, na verdade, ela é muito mais efetiva em fazer. O porteiro da informação da mídia social é muito mais eficiente do que o da mídia tradicional, que são um bando de humanos que, no máximo, tem uma noção geral de quem é seu público e considera isso considerando que não tem outros fatores. Mas, enfim, na mídia social, o porteiro de informação é um ouvinte que foi criado à imagem e semelhança de cada um de nós. E é um ouvinte que sabe absolutamente de todos os nossos passos, e ele é programado para fazer com que, para reforçar o nosso comportamento positivamente, de forma que a gente só tenha acesso a conteúdo que é reforçador, de forma que a gente continue o máximo de tempo na plataforma e assim também esteja exposto, né, às propagandas dos donos das plataformas. Então, é aquela coisa de dizer que a gente que é grátis, né, que a plataforma é grátis, não é bem assim. A gente paga entregando de graça os nossos dados que são repassados ou para empresas que têm interesse em vender produtos, serviços e por aí. Um pesquisador do MIT previu isso já em 95, quando ainda não, até a internet ainda não era disseminada comercialmente, digamos assim. Ele chamou o robô, né, esse algoritmo, que hoje se chama algoritmo, de um agente de interface. E escreveu o seguinte: imagine um futuro no qual seu agente de interface vai poder ler os jornais e captar todos os noticiários de TV e rádio do planeta, construindo a partir daí um sumário personalizado para você. Esse tipo de jornal terá uma tiragem de uma única cópia. Portanto, é meio que isso que acontece hoje, sabendo que nós, como somos controlados também pelo aparato cultural dominante, nosso espaço na mídia social não é tão único assim, digamos, como ele coloca aqui, mas é para ilustrar a questão. Bom, então, o fato de a gente ter um porteiro de informação tão eficiente como esse, cria subprodutos, né, que o Parecer, em 2011, chamou de a bolha do filtro, que é exatamente isso, né? O robô faz com que você só tenha acesso a conteúdo que é personalizado.
E vale lembrar que isso no passado era tratado como uma questão relevante. Nossa, a mídia poder oferecer um conteúdo personalizado era muito relevante, tá? Mas é relevante para quem, né? Relevante para o indivíduo, mas e para o grupo, né? Outros autores, como a informação é produzida por muita gente ao mesmo tempo, a gente tem todo tipo de informação que está no mundo virtual, né? Cada um que interage lá, o robô tem possibilidade de oferecer informação conforme o viés ou a orientação política, por exemplo, do indivíduo. Bom, eu vou citar um pouquinho um dado da minha... Deixa eu ver aqui, os meninos ainda não estão me falando de tempo. Da minha pesquisa, porque eu acho que ela é ilustrativa para o tema geral da conversa da agora à tarde. Tá? Na minha pesquisa de mestrado, eu analisei interações verbais num blog jornalístico sobre o acidente da TAM ocorrido em São Paulo, o último acidente da TAM, no aeroporto de Congonha, e por alguma razão as interações acabaram indo para a política. E eu caracterizei essas interações, identifiquei que havia uma polarização no blog em questões políticas, envolvendo PT e PSDB. A ponto de o jornalista, por exemplo, ter um post cujo título era Petralhas e Tucanalhas. Então, isso aqui é um dos dados, mas eu tenho outras informações para mostrar que naquela época existia essa polarização no blog, tá? Na dimensão política. E aí, acompanhando o blog ao longo do tempo, parecia que ia diminuindo essa polarização. Então, no doutorado, eu resolvi estudar o mesmo blog, e acompanhar um post que é exclusivo sobre política nesse blog e em um outro blog jornalístico, e esse é meu dado, tá? Na linha preta, representa o blog do Luiz Nassif, da LN, né, que foi o primeiro que eu analisei lá no mestrado, e o em cinza do Ricardo Couto, que foi com quem eu comparei as interações num e no outro. Então, o que a gente pode ver aqui é que nesse post, nessas interações que eu analisei do doutorado, a maior parte dos participantes, a maior parte não, quase a totalidade dos participantes, se manifestaram favorável ao PT ou desfavorável ao PSDB. Se a gente olhar para o Ricardo Couto, é um pouquinho mais diverso, tem mais polarização, digamos assim, mas ainda assim tem uma... Enfim, o Ricardo Couto tem mais polarização do que no Luiz Nassif. No Luiz Nassif é como se a comunidade do PSDB não tivesse abandonado o bloco ou tivesse mudado de opinião. E que eu acho pouco provável, tá? Eu acho mais provável que tenha mudado mesmo. Então, o que eu discuto no meu trabalho? Né? Que é muito provavelmente uma comunidade verbal, quando se inicia, talvez ela seja mais aberta à diversidade, num ambiente como esse. Ela seja mais aberta para a diversidade, mas ao longo do tempo ela vai se fechando um pouco em torno das próprias práticas. E isso pode ser um risco para a sobrevivência dessa própria comunidade. E eu me baseio em que também, para afirmar isso, na formulação do Skinner, de que nós tendemos a nos conformar ao grupo, a tendência à conformidade, que ele fala lá, sobretudo em CCH, e a gente tem de discutir que não há um valor em uniformidade ou na diversidade em si. Alguém que está sendo... Por exemplo, alguém que está sendo tratado da Covid, a gente espera que não tenha tanta diversidade, digamos assim, na forma de adotar o problema, que o profissional que está envolvido adote um protocolo que tenha algum reconhecimento científico e tal, não pode ser cada um colocando na cabeça, então... tem limite para aquilo que a gente valoriza como uniformidade, tá? Na política, mesmo na política, né? Quando a gente fala de uniformidade, o que é um partido político? Tipicamente é uma comunidade que compartilha de uma prática verbal. Então, tem algum limite para a diversidade ali, né? Porque, do contrário, se não tiver afinidade política, também o grupo tende a punir
quem sai de muito partido muito frequentemente. De qualquer jeito, por exemplo, quando a gente trata de uma comunidade que não um partido político, que discute política, aí seria importante ter um pouco mais de diversidade, porque senão como é que vai poder oferecer soluções para o grupo? Então, o que a gente pode dizer é que, por exemplo, com as novas mídias, é claro que há potencial, como nunca tivemos, para ter diversidade nas interações, mas a questão não é só de ter a ferramenta, a questão é de ter contingência comportamental para tal. A tecnologia, como disse o Skinner, em 65, é apenas um meio para o fim, e a tecnologia não se comporta. A diversidade, ela depende de contingência de reforço. Então, se a gente acha que para algumas questões sociais é importante que haja diversidade, a gente como sociedade, como grupo que se preocupa com as práticas culturais, a gente deveria se importar em produzir contingência que estimule a diversidade. De qualquer jeito, o fato de o comportamento ser sensível às próprias consequências indica uma oportunidade. Indica uma oportunidade de a gente mudar o estado de coisas que a gente enfrenta hoje. A mídia, e aí, quando fala de mídia, os meus colegas psicólogos são bastante críticos, né? Eu também sou crítica, claro, mas a gente tem de entender o seguinte, que a mídia, veja o que a mídia está fazendo nessa pandemia, a mídia tradicional mesmo. Ela, da minha perspectiva, e novamente pode ser a opinião de alguém que talvez está mais próximo, eu acho que está fazendo um trabalho primoroso. Então, a mídia, ela tem problema, mas ela existe porque ela tem uma função social importante. E se a gente se interessa por um comportamento, a gente tem de reconhecer também que tem essa função social importante. Como a mídia ela é tão prevalecente na cultura, não tem como a gente simplesmente dizer que bom, então eu vou sair da mídia social é isso aí, eu preciso sair da bolha, e não vai tornar a mídia social melhor saindo da mídia social, como, aliás, eu fiz de algumas, mas eu fiz por outras razões, não achando que vou tornar a mídia social melhor. Portanto, se a gente se preocupa em mudar esse estado de coisa, como é que eu acho que a gente deveria encarar a mídia? Ela faz parte do problema, mas ela certamente teria, se a gente pensar numa intervenção, ela também, uma intervenção em larga escala, depende também da mídia. Não tem como a gente fazer uma intervenção que atinja muitas pessoas ao mesmo tempo, sem depender da mídia. E aí eu gostaria de citar um trechinho, porque é o seguinte, que é o foco, eu acho, de um analista do comportamento que vai estudar qualquer fenômeno social, de um livro que é particularmente esclarecedor quando trata da análise do comportamento para um público que não é analítico comportamental. E eu gostaria de citar esse texto, por quê? Primeiro porque fica claro que quando a gente separa comportamento verbal e não verbal, mas a gente, na verdade, quando fala do indivíduo, a gente está falando de um todo que se comporta com toda a sua história, e essa história vai refletir no seu comportamento. Então, eu acho que esse trecho é interessante para lembrar dessa especificidade do nosso objeto. A Susan Schneider diz o seguinte: consequências proporcionam motivação que conduz borboletas às flores e pessoas à lua. Estar feliz corresponde a obter consequências, pequenas ou grandes. Algumas são imediatas, outras, uma sombra no horizonte. E aqui, uma sombra no horizonte, quem será que medeia essa consequência que é uma sombra lá no horizonte? Exatamente o comportamento verbal, certo? Sem um comportamento verbal, um comportamento muito provavelmente não poderia ficar sob controle de uma consequência que está lá no horizonte. Pois bem, continuando, ela diz, as consequências, né, podem ser boas ou ruins. Elas funcionam para os tigres e as tartarugas, e para nós. Bom, eu acho que eu vou terminar até um pouco antes da minha
do meu tempo, eu queria dizer que hoje a mídia somos todos nós. Por quê? Quando a gente fala da mídia, a gente está falando do poder de controlar o comportamento humano, tipicamente, né? E hoje, qualquer um de nós pode se tornar uma agência de controle, se, muito provavelmente, dedicar a fazer coisas que muitos influenciadores fazem, tá? Aliás, quando o Skinner descreve agência de controle, ele diz que um indivíduo com poder de controle que é típico de um grupo também pode ser caracterizado como agência de controle, porque é a questão de quão poder você tem de controlar outros indivíduos. Portanto, de muitas perspectivas, nós podemos dizer que a mídia somos cada um de nós. E será que as nossas práticas são muito quando a gente está no ambiente de uma rede social, será que as nossas práticas ali são tão melhores do que as práticas que a gente tanto critica na mídia tradicional, por exemplo? Provavelmente pode ser que sim, né? De qualquer jeito, se a gente quer mudar esse estado de coisas que não está tão bom, a gente deveria considerar o nosso comportamento também. É claro que não basta só isso, né? Para poder produzir alguma mudança, nós temos de agir, talvez, coletivamente também. Porque o que acontece quando a gente fala de opinião pública, a gente pensa que tem um grupo que é organizado, que é a chamada opinião pública. E não, na verdade, é o comportamento de vários indivíduos, de forma individual, que é tomado como opinião pública, tá? Eu acho que basicamente é isso. Eu gostaria de acrescentar mais só uma coisinha, que é o seguinte, falando ainda da importância da mídia e o que a gente poderia fazer e algumas coisas que já se faz para promover melhores práticas. Uma delas, eu acho que é bastante ilustrativo, que é interessante, é um relatório que foi preparado pela Comissão Europeia, que é para fornecer elementos para os gestores públicos e outras pessoas que lidam com desinformação, lidar com esse fenômeno que se expandiu tão dramaticamente com as mídias sociais, tá? E o que é interessante desse relatório é que eles chamaram um grupo de especialistas para fazer o relatório com diretrizes, mas além disso, eles têm um conjunto eles têm uma agenda que para eles mesmos. Uma parte da agenda é, por exemplo, conseguir melhorias na forma como as plataformas tratam, né, lidam com a desinformação. E, por exemplo, eu acho que no ano passado eles conseguiram assinatura de plataformas como Facebook, Twitter, acho que o Instagram, entre outros, TikTok também, para se comprometer com melhores práticas, com um código de práticas, para combater exatamente esse fenômeno que se tornou tão nocivo à democracia, e tão importante, tão dramático socialmente, sobretudo no momento em que a gente vive de pandemia, né? Então, que hoje qualquer pessoa que procure no Google qualquer informação sobre coronavírus, como faça, ou como qualquer coisa, vai encontrar informação que vai de acordo com a opinião que esse sujeito tem. Mas, de qualquer forma, esta opinião é mantida por uma comunidade verbal. Ela não, embora a gente goste de falar de opinião, na minha opinião pessoal, muito frequentemente a gente fala disso, é importante que opinião vem dos outros, frequentemente. Na mídia, por exemplo, e mais, a opinião faz parte do discurso do jornalismo. Quando a gente fala de gênero jornalístico, o principal é notícia, tá? Mas a opinião também faz parte do gênero jornalístico. O que tem que estar sinalizado é que, por exemplo, quando é a opinião do dono do meio, ele chama-se editorial, e lá ele vai dizer o que pensa sobre coisas, pode estar assentado em dados, pode, mas pode não estar. E quando é a opinião de um articulista, de um analista, muito frequentemente vai estar dito lá em linhas bem pequenininhas que a opinião daquela criatura, não necessariamente daquele indivíduo, reflete a opinião do meio de comunicação. Portanto, embora a opinião seja comportamento verbal, e ela já indique o nível fraco da estimulação antecedente do falante,
exatamente porque informação jornalística tem um efeito diferente sobre o grupo, não é improvável que alguém apresente a opinião como se fosse informação. Exatamente porque tem esse efeito. E aí vai depender da comunidade verbal manter essa prática de você, é sua opinião, mas você apresenta como se fosse um tato e é reforçado por isso. Portanto, é bastante complexa a questão. De qualquer jeito, eu acho que a gente nunca teve os melhores momentos para contribuir para melhorar esse estado de coisas. E disso depende da gente entender de comportamento humano, depende da gente entender do potencial e do limite de cada uma dessas ferramentas que a gente tem acesso atualmente. E depende, inclusive, da ciência ser capaz de conversar, não só entre pares, mas ser capaz também de conversar com o público, o que é uma dificuldade, exatamente porque é alguém que está tão familiarizado a falar com os pares, que não é uma questão simples alternar falar com os pares e falar de um modo que o público que não é especializado entenda. Tá? Eu acho que eu já passei do meu tempo, ninguém está me avisando nada. Passei do meu tempo já? Não, está ótimo, mas se quiser encerrar, a gente pode abrir para perguntas tá bom. já. Pois pronto, aqui eu tenho aqui algumas referências, se alguém quiser, pode me perguntar de outras, tá? É só para... Tá? É isso. E eu, então, agradeço mais uma vez a oportunidade, eu peço novamente desculpas se não foi... não fui tão precisa como um analista do comportamento tenderia a ser, um analista típico do comportamento, mas é isso. E, pois não. Então, eu estou aberta, pode perguntar, pode... E outra coisa, gente, pode perguntar, pode criticar, veja só, para enriquecer a nossa discussão aqui, a minha tese é que vocês deveriam discutir, discordar de mim. E, enfim, então, por favor, fique bem à vontade para discordar, para pedir esclarecimento, que é isso. A gente tem a oportunidade de sair da bolha. Então, vamos aproveitar um evento como este para sair um pouco dessa bolha. Tá bom? Obrigada mais uma vez e pode mandar. Agora eu vou me multar, né? Deixa eu me multar, é isso? Ou ainda não? Sim. Então é isso mesmo, Maria, muito bom. Excelente apresentação, aprendi muito também. Me fez pensar em várias coisas, né? Todas as apresentações da Jaque têm feito isso, mas essa porque a gente vive isso, é uma coisa tão do dia a dia que a gente tem essa onipresença da mídia que tu falou, né? E é essencial para a gente pensar em comportamento, né? O que a gente está fazendo, entender o que está em volta do comportamento. Então, talvez um dos ambientes mais comuns que a gente tem, né? Hoje em dia é essa informação bombardeada, quem é a mídia e tudo mais. Tipo, eu da minha cabeça costumo até separar o que é o século XX do XXI, que é o smartphone, né? Por exemplo, no século XX, vamos lembrar lá, até a última grande tragédia que a gente viu, 11 de setembro, já foi até no 21 ali, né? Mas como a gente viveu aquela tragédia foi muito diferente de hoje em dia, né? A gente via pela televisão, no colégio, aquela coisa já filtrada. Hoje em dia acontece uma coisa, você recebe 10 fontes diferentes, né? Com várias teorias da conspiração no meio, e fica aquela coisa, aquele ruído, né? Então é muito diferente. Então isso para mim define claramente, na minha cabeça, não cronologicamente, o século XX do 21, né? A gente está nesse do 21. Acontece, a gente é bombardeado de coisas, até de pseudo-problemas às vezes, né? Então, essa tua palestra, essa tua fala, acho que guia muito a gente, é um bom farol para a gente, como analistas do comportamento, e quem que se interessa por comportamento em geral, para entender isso. Essa parte interdisciplinar tu é excelente e traz muita coisa para a gente já organizada para a gente começar a olhar esse fenômeno, né? E fazer essa transdisciplinariedade. Então, muito bom. E, Pedro, acho que a gente tem perguntas e comentários, não temos? Opa, isso aí, temos um monte de perguntas ou comentários aqui. Então, a Maria Wang está sendo bastante elogiada aqui nos comentários. De fato, eu adorei aqui a sua palestra, Maria Wang. Obrigado de verdade, assim, foi uma experiência muito bacana poder te ouvir hoje. Então, deixa eu falar aqui algumas coisas que o pessoal está comentando. Então, a Camila Brunca está dizendo aqui, ó, jornalismo, em teoria, tem mais credibilidade do que a publicidade. Esse comentário foi mais lá no início da palestra. E ela já emendou com uma pergunta. Existe algum estudo da análise do comportamento a respeito da espiral do silêncio, da Elizabeth Noelle Neumann?
desculpa. Bom, então, a mídia, o jornalismo, ele se estabeleceu, como eu falei, como aquele discurso de formar a opinião pública com base no que a gente poderia chamar grosseiramente de tato, tá? A publicidade, não é que ela não possa ter também informação de interesse público. Pode, e muito frequentemente a gente vê. Por que muito frequentemente o governo compra o espaço publicitário para uma campanha de interesse público? Por quê? Porque é uma garantia de enquadramento da informação que ele quer. Ele quer que seja falado assim, ele quer que seja assim. Então, ele não pode depender só do jornalismo para informar o público. Ele, então, contrata uma campanha publicitária, porque é um jeito de ele fazer tudo isso. Então, eu não diria que é questão de credibilidade ou não credibilidade. É mais uma questão de diferença no discurso. O jornalista, teoricamente, seria o publicitário, ele adota mais a persuasão, né? Ele quer convencer. E o jornalista, um bom jornalista, deveria apresentar os fatos. Não significa que o jornalista também não adote persuasão, né? Mas ele deveria focar mais no dado, que pode ser verificado, tá? Então, é claro que que a propaganda pode usar muito mais de criatividade do que o jornalista tipicamente pode, mas é basicamente essa. Muitas propagandas são tão mais informativas do que muitos conteúdos que apresentado como jornalismo. E agora, exatamente porque o jornalismo tem essa credibilidade, muito frequentemente quem quer vender algum produto quer que seu produto apareça numa forma de comunicação jornalística. Não é por acaso que as grandes empresas, elas têm os publicitários, mas elas têm também o assessor de comunicação, o assessor de imprensa, que é aquele que vai fazer a mediação entre a comunicação pública da empresa e o jornalista, né? Ele que vai, enfim. Então, é porque é importante aparecer no jornalismo, e não só na propaganda, no comercial que teoricamente a audiência sabe que alguém pagou para aparecer ali, e aí vai aparecer com com o recorte que quiser aparecer e tal. Pois não, não sei se eu respondi toda a pergunta. Bom, essa é a segunda questão, eu não conheço, desculpa, eu não conheço de fato, então talvez vocês, se alguém quiser responder isso, ou quem via depois de mim também, né, não sei, eu não conheço, desculpa. Tá? O seu estava mudo aí, fica difícil de falar. Estava mudo, pois é. Obrigado pelo aviso. Eu estava ouvindo você falar, Maria Wang, tanto nesse final de palestra como agora, nessa última fala, e fiquei lembrando das leituras do Bernard Gehring. Ele tem um artigo lá que é o Behavior Analysis and the Social Construction of Knowledge. E ele fala, assim, bem por aí, né, que talvez a gente esteja perdendo um pouco a aderência, nosso comportamento verbal, a aderência no mundo, ou seja, a gente esteja perdendo a capacidade de tatear o mundo pelo excesso de intraverbal, a resposta que está sob controle ou de outra pessoa, ou que tem a função de, na verdade, agradar ou produzir um reforço social ali mais imediato, mas que não necessariamente tem uma aderência em relação a estímulos não verbais. Você acha que a mídia, de certa maneira, tem vivido esse processo também, Maria Wang? Desculpa, é um tempão para desmutar aqui. Bom, então, o Gehring, eu até nem citei, nem falei desse artigo do Gehring, mas o Gehring, eu sempre falo errado o nome dele, coisa de nordestino, né, que não gosta de botar acento, bota onde quiser, né, o acento, enfim. Realmente é uma das literaturas que eu mais cito, e por acaso eu acabei não falando quase aqui hoje, né? De fato, a gente pode viver num mundo quase praticamente verbal, e o Gehring mostra isso lá, né? Que o conhecimento pode ser de dois tipos, aquele que é construído socialmente e o que é na interação direta com o mundo. A maior parte do mundo a gente interage indiretamente, e a mídia tem um papel enorme nisso.
muito frequente, e é tão importante esse papel que muitas vezes a gente fala alguma coisa como se fosse nossa opinião, e na verdade é isso que você falou, é uma intraverbal, que muito frequentemente que ouviu da mídia, mas sempre depende, porque a mídia, além de tudo, ela dá assunto, e o Guerin fala disso, né, dá assunto sobre o qual vamos falar publicamente, ser reforçado publicamente, por saber o que aconteceu, o que deu no Jornal Nacional e tal. Isso também fornece assunto para as interações sociais. Agora, de qualquer jeito, eu acho que esse momento de pandemia é bom a gente discutir isso, porque o comportamento também tem um limite, né? De quanto tempo a gente vive só no verbal, e quanto, por exemplo, a realidade pode ser até verbal ou não verbal, confronta, né, a gente? Então, vamos pensar, hoje, diante da pandemia, a mídia tem papel importante, mas a gente tem múltiplas comunidades verbais. Quando a gente fala de comunidade verbal, eu gosto de lembrar que, assim, como cada um de nós participamos de muitas comunidades verbais ao mesmo tempo, muito frequentemente. Alguém pode fazer parte de uma comunidade verbal, que é a igreja, ou a profissional. Eu tendo a achar que aquela que está relacionada diretamente com a sobrevivência do indivíduo, ou seja, é sempre o econômico determinando, ela é mais determinante para as práticas verbais do que somente aquela que não tem relação direta com a sobrevivência da gente. Mas voltando para a pandemia, digamos que a gente está viva no mundo verbal, tão distante do não verbal. A ponto de dizer que a pandemia é uma farsa criada pela mídia, criada pela China, criada pelos certos governantes que têm interesse e tal. Então, que a gente sabe que existe gente que acredita nisso, e muito frequentemente coloca como se fosse, nem fala que é minha opinião, fala que é, tá? Bom, agora imagina que uma pessoa que afirma tudo isso tenha a má sorte de ter uma vítima na família, de uma pessoa muito, muito próxima que foi vítima da tal pandemia. Será que essa pessoa vai continuar afirmando isso? Então, assim, a gente pode, de fato, viver num mundo verbal, totalmente verbal, mas tem limitação disso também, né? Tem algumas limitações desse mundo, né? Em algum momento a gente pode ser confrontado com outra realidade que não é simplesmente a verbal, e aí, enfim, aí pode mudar o comportamento. O problema disso é que quando a gente chega no nível desse, quando a comunidade chega no nível desse, o drama já é tão grande que não dá mais para voltar, né, e mudar as coisas, né? Quando a gente tiver de mudar, porque chegou no nível desse, enfim, é bem triste, né? Mas eu acho que, além desse texto dele, tem um que ele coloca comportamento verbal como atitude e crença, que eu acho que também é muito interessante para a gente entender essas questões todas. Uhum. Que legal, muito obrigado, Maria Wang. Tem muitos comentários aqui no YouTube e muitas reflexões acerca do que você apresentou aqui. Então, isso é bacana, que parece que você realmente evocou assim, esse pensamento de ponte entre análise do comportamento, mas principalmente em relação a esse mundo cheio de informação que a gente tem. Então, tem muita coisa aqui, muita coisa interessante que o pessoal está colocando aqui no YouTube. Temos tempo ainda, Hernando? Que a gente está em cima da hora aqui já, né? Acho que a gente vai ter que seguir para o próximo palestrante, que o nosso dia é cheio. Mas muito obrigado, Maria, foi maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez para vocês. E agora, como é que eu agora posso sair? Como que é? Vocês Pode sair. Posso sair agora geral? Agora você é só espectadora. Agora sou só espectadora, ótimo, tá? Muito obrigada mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Iniciativa como esta de vocês é que a gente vai mudando as coisas, né? É com iniciativa desse tipo. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns pela iniciativa. Abração para vocês. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra.